Oi, gente, vamos iniciar essa peça de hoje, esse top. Eu tô usando aqui uma linha número 4 da Yoyohama, cor cru, e uma agulha de 4,5 milímetros. E aí, gente, a gente vai iniciar fazendo 10 correntinhas. 10 correntinhas e mais 3 aqui pra gente começar o nosso ponto alto na 10ª correntinha, entendeu? Essas três correntinhas a mais que a gente fez aqui foi só para dar a altura dos nossos pontos. Então, vamos voltar toda essa parte aqui, os nossos 10 correntinhas em ponto alto até chegar ali onde a gente começou. Vamos voltar em ponto alto normal. A parte do bojo aqui, a gente não quer que fica aquele espacinho igual é em biquíni. A gente vai chegar aqui no último ponto e vamos fazer 3 pontos altos no mesmo espaço. No caso, 3 contando já com do total, tá, gente? Aqui, ó. Fiz os 10 pontos de correntinha, cheguei no último, fiz 3 pontos altos no mesmo espacinho. E agora eu vou voltar aqui, fazendo em ponto alto também pela parte de trás do ponto. Então, nessa laçadinha aqui, do pé do meu pontinho, eu vou passar a minha agulha e voltar tudo em ponto alto também. Então, pegando por essa laçadinha aqui, ó, gente, tá vendo? Toda a parte de baixo dos pontos altos tem uma laçadinha que ficou sobrando, tá vendo ela aqui? Então, é nela que eu passo a minha agulha e faço meu ponto alto. E aqui eu já vou aproveitando para esconder o fiozinho lá da ponta. Eu deixo ele dentro aqui do meu ponto, seguro ele e faço o meu novo ponto alto em cima. Então, vamos voltar aqui de novo, tudo em ponto alto até chegar no final. Bom, gente, aí finalizamos aqui, né, a nossa primeira carreira. Agora, a gente vai subir 3 correntinhas de novo e vamos voltar tudo em ponto alto. Até chegar lá nos nossos 3 pontinhos que estão no mesmo espaço aqui na quininha. Então, quando eu chegar aqui, né, nossos 3, eu volto com vocês. Gente, agora que eu cheguei aqui nos 3, no primeiro eu fiz um ponto alto sobre ponto alto. No segundo, que é, no caso, o nosso ponto do meio, eu vou fazer 3 pontos de novo. Então, vou fazer, porque é como se tivesse bem assim, ó. Os nossos 3 pontos, eles estão bem assim. Aqui a gente trabalha um ponto normal. Nesse aqui do meio, tá vendo que ele é o meio certinho? Aqui a gente vai abrir 3 pontos em cima dele. Então, nesse ponto do meio, você trabalha 3 pontos altos no mesmo ponto. Aqui é um ponto normal e aqui é um ponto normal. Só no do meio que você vai fazer 3 pontos no mesmo espaço. Então, esse método aqui, por mais 2 carreiras, entendeu? Então, a gente não vai mudar a sequência. A gente vai fazer assim, de ponto alto sobre ponto alto, até chegar no nosso ponto do meio, e nele a gente faz 3 pontos em cima dele, entendeu? A gente desce tudo em ponto alto sobre ponto alto, chega no do meio, faz 3. Esse lequinho, sobe tudo em ponto alto de novo, volta tudo em ponto alto de novo, chega no do meio, lequinho, sobe tudo em ponto alto. Vamos fazendo esse vai e volta pra gente ter o tamanho do bojo. Bom, gente, agora já fiz 1, 2, 3 carreiras. E agora a gente vai começar aqui, ó. Não tem o ponto anterior do leque? A gente também vai fazer um aumentinho. Então, nele a gente vai fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Vamos trabalhar no primeiro ponto do leque, um ponto normal. No ponto do meio do leque, lá não tem nosso leque, não tá assim, nesse ponto do meio. Tem 3. Nesse do meio, a gente vai trabalhar 3 pontos altos, fazendo mais um leque. Então, a gente fez 2 aqui, ó.
no ponto anterior do leque, a gente fez 2 pontos juntos, um aumento. No leque mesmo, no primeiro ponto do leque, um ponto sobre ponto. No pontinho do meio, onde a gente tá fazendo aumento já, a gente vai continuar fazendo aumento. No ponto do lado, é um ponto sobre ponto. E no primeiro ponto aqui, pós leque, a gente vai fazer 2 pontos juntos. Tá vendo? Pro nosso bojo ir abrindo, que a gente vai precisar abrir ele. Entendeu? Então, vamos voltar aqui. Tudo de ponto alto sobre ponto alto. Próxima carreira, gente, eu fiz só ponto alto sobre ponto alto, chegando aqui nos 3 pontos lá do leque. No ponto do meio, eu fiz mais um leque e eu vou fazer isso agora por mais 2 carreiras. Então, eu vou fazer, aqui eu já fiz, né? Depois daquela que a gente fez o aumento, um ponto normal e um leque, eu fiz uma de ponto só, ponto sobre ponto e leque sobre leque, só isso. E agora eu vou fazer mais 2 carreiras dessa forma, ponto sobre ponto e leque sobre leque. E aí a gente vai finalizar esse lado aqui do bojo, que vai ser um bojo tamanho M, e a gente faz a mesma coisa pro outro lado do bojo também, tá? Gente, agora que a gente tá com os 2 lados prontos, vamos juntar aqui. Eu vou juntar eles, tá vendo? Vou deixar a partezinha que eu cortei pro lado de fora, porque depois quando eu for fazer a parte das costas, aí eu já escondo esse fio junto. Vou usar os meiozinhos aqui. Então, eu vou dar uma laçada na agulha. Aí, essa laçada, gente, eu venho passando a minha agulha aqui no pontinho da quininha, né? Que é o ponto onde a gente começa nossos pontos altos. E dele eu puxo pra cima, pra ficar minha laçadinha aqui. E aí, eu vou fazer uma correntinha e já vou prender no mesmo ponto do outro lado aqui do meu top. Agora, gente, aqui é o pulo do gato, entendeu? Eu vou andar pela lateral aqui, ó, pelos pontos, um ponto baixíssimo, mais um, porque tá vendo que agora esse ponto, ele ficou na altura de um ponto alto. Então, eu venho na minha correntinha e faço faço um ponto alto. E aí, eu venho do outro lado aqui, pulo um, no segundo ponto, eu fecho com outro ponto baixíssimo. Tá vendo que eu comecei a juntar os 2 lados aqui, e os pontos que eu andei em ponto baixíssimo aqui na lateral, deixou o meu ponto na altura do outro ponto do outro lado, entendeu? Então, a gente vai andar até chegar lá no final, fazendo isso. Um ponto baixíssimo desse lado, mais um, sobe sempre 2 pontos baixíssimos quando você for começar a fazer o ponto alto. Vira a peça. Agora aqui, onde eu tinha um ponto só de um ponto alto, agora, gente, nós vamos fazer 2. Então, eu vou aqui no pezinho dele, faço um ponto alto. Sempre, gente, vai sempre ajustando a linha pra não ficar folgado. E aqui, tá vendo que tem um espacinho entre ele e o outro ponto? Aqui eu vou fazer mais um ponto alto, vou ficar com 2. Aí, aqui, ó, eu pulo um ponto, no segundo eu fecho com um ponto baixíssimo, que vai ser meu ponto, que vai, ele vai ser a mesma altura do ponto onde eu iniciei, entendeu? Tá vendo que vai ficando retinho, ó, tá vendo aqui? Que eu vou juntando, deixando esse vinco aqui do meio, porém, os meus pontos, eles continuam retos. Então, de novo, vou subir aqui um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo, viro a minha peça, passo a laçada aqui na minha agulha. No pontinho aqui, ó, tá vendo que eu comecei com 1, agora eu tenho 2 e agora eu vou pra 3. Aqui nesse espacinho, entre o bojo e o meu primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Em cima do meu ponto alto primeiro, eu vou fazer mais um ponto alto. E entre o meu ponto alto e o meu primeiro ponto alto e o segundo, eu vou fazer o meu terceiro. Então, aqui comecei 1, 2 e agora 3. Pulo só o primeiro ponto aqui da lateral, no segundo eu já vou fechar com um ponto baixíssimo.
Estão vendo que eu tô ficando com... aqui tá ficando retinho, não tá ficando, tipo, torcido, tá vendo? Então, a gente vai continuar trabalhando dessa forma até, gente, a gente chegar aqui, ó. Onde nossa base do nosso top tem que ficar reta, beleza? Então, a gente vai trabalhar tudinho, aumentando os pontos aqui. Então, a gente sempre vai fazer, por exemplo, aqui eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até a gente ficar com essa base reta, tá bom? Porque a gente precisa, depois a gente vai passar aquele cordão aqui no meio, então aqui tem que ter um espaço, porque senão o cordão não vai encaixar bem, entendeu? Vamos fingir que isso aqui é aquele cordão, ele vai passar assim, ó, bem aqui. Então, a gente precisa deixar um espaço. Então, até aqui fica reto, alinhadinho, essa linha aqui fica alinhadinha aqui com a base do nosso top, a gente vai fazendo dessa forma que eu mostrei pra vocês. Aqui ficou 9 pontos, tá? Até chegar aqui na base, tá vendo? E aí, agora, a gente vai começar a descer esse cropped, né? Então, de novo, fiz aqui a minha laçadinha e aqui eu tô no ponto, gente. Pulei 11 pontos, vou vir no ponto número 12, tá? Contando aqui a lateral, 3, 6, 9, 10, 11. No 12º ponto, a gente vai começar a fazer um ponto alto. Então, a gente vai fazer 3 correntinhas para iniciar esse ponto alto. Vou iniciar aqui com 3 correntinhas. E no ponto seguinte aqui, vamos fazer um leque. Então, a gente vai fazer um ponto alto, né? E aí, eu já tô escondendo um fiozinho aqui junto, tá? 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Ui, aqui. Aí, a gente vai fazer uma correntinha de separação, vamos pular um ponto de base, aí mais uma correntinha, pula mais um ponto, mais uma correntinha, mais um ponto, mais uma correntinha, até a gente chegar aqui nos nossos pontos que a gente tinha feito. A gente vai ir no ponto do meio, a gente vai deixar 4 para um lado, 1 do meio e 4 para o outro lado, tá? Então, vamos continuar fazendo essa separaçãozinha assim, de fazer uma correntinha e pular um, até a gente chegar no nosso ponto do meio. Aqui nele, a gente já vai fazer o leque, não vamos fazer nenhuma correntinha de separação, a gente já vai fazer o leque. Então, vai ser 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Aí, vamos pular uma correntinha, agora, aqui é sem correntinha, aqui a gente vai pular, a gente vai pro próximo, na verdade, e vamos fazer um ponto alto, viu? Igualzinho a gente fez por outro lado. Agora, a gente faz uma correntinha e pula um ponto de base. O ponto pós-leque aqui, ó, a gente não pulou, tá vendo? A gente deixou um ponto, fez o leque e fez outro ponto sem deixar espaço, viu? Mais uma correntinha e vai. Pula um ponto, faz uma correntinha, pula um ponto, faz uma correntinha. Igual a gente fez pro outro lado também, até a gente chegar na onde a gente começou. A gente vai espelhando aqui os pontos e a nossa 12ª correntinha, ponto alto. Então, 3, 6, 9, 12. A gente vai vir até aqui. Lembra que a gente iniciou com um ponto, um leque e fez um ponto de correntinha. Então, aqui, ó, a gente vai vir no nosso penúltimo ponto, vamos fazer de novo o leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E aí, a gente finaliza no 12º ponto, um ponto alto. Agora, a gente vai repetir o mesmo padrão. Sobe 3 correntinhas, vira a nossa peça, vem dentro do leque, faz leque sobre leque. 2 correntinhas,
2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos dentro do espaço. Agora, uma correntinha, a gente vai vir em cima da onde a gente fez o nosso ponto alto anterior e a gente vai repetir o que a gente já fez. Então, vamos fazer por 3 vezes essa sequência aqui, tá, gente? E depois a gente vai começar as diminuições. Eu fiz aqui, ó, 4 carreiras, 1, 2, 3, 4. Eu fiz a primeira carreira e depois fiz mais 4 carreiras de ponto sobre ponto, não mudei nada. E agora eu vou iniciar as diminuições, tá? Então, só ponto sobre ponto por 5 carreiras, se você for contar a primeira aqui que a gente fez. Então, a partir dela, no total são 5. Parênteses aqui antes da gente continuar, eu tinha feito, né, a primeira carreira e aí eu já iniciei as diminuições na próxima carreira. Só que daí essa base ficou muito curtinha, ficou muito pequena. Então, pra gente aumentar, para essa barra ficar um pouquinho mais larga e fazer aquele movimento assim, eu refiz o vídeo, né, fazendo 4 carreiras, trabalhando elas sem mudar, só ponto sobre ponto, né, sem fazer diminuições. E aí o próximo vídeo agora vai ser como que a gente começa a fazer as diminuições. Então, em vez de a gente trabalhar a mesma quantidade de quadradinhos e os leques sobre leques, a gente vai começar a fazer as diminuições para essa base e encolhendo, entendeu? Então, eu fiz, né, o tutorial com vocês, mas aí eu achei que ficou muito curto, depois eu refiz aquela parte desse vídeo anterior, fazendo só carreira sobre carreira por 4, no total 5 vezes, né, que a primeira eu fiz com vocês no vídeo, depois fiz mais 4, então ficando com 5 carreiras de ponto sobre ponto, depois vai começar as diminuições, que é o que eu vou mostrar no próximo vídeo, tá bom? E vamos fazer um ponto alto, uma correntinha dentro do próximo. A gente faz uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha para separar dentro do próximo, entendeu? A gente agora vai colocando os pontos entre um ponto alto e outro. Lá, esse espaço, então, a gente já vai dentro do leque. Então, fazemos o leque dentro do leque. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa pro outro lado. Porque aqui a gente vai começar a diminuir essa ponta aqui desse cropped, né, desse corset. A gente foi trabalhando as diminuições, tá vendo? Até sobrar só a carreirinha, tipo, um ponto alto, dividir o leque da ponta com o leque do meio. Então, tá vendo que eu fui diminuindo, até que só ficou o leque, um ponto de espaço e um leque de novo. Então, a gente vai finalizar e partir para as últimas carreiras. A gente vai fazer o seguinte, vamos começar 3 pontos altos, ou 3 correntinhas. Deixa eu só desembolar minha linha aqui. 3 correntinhas, a gente vai virar a nossa peça. Vamos trabalhar um leque aqui no nosso começo. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Já vamos pular direto para dentro do outro leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E vamos pular direto para o próximo leque, trabalhando. Dois pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Vamos fechar aqui com o nosso ponto alto sobre ponto alto. Subimos 3 correntinhas de novo. Vamos virar a nossa peça. Agora a gente vai trabalhar dentro do leque. Agora a gente vai vir trabalhando no espaço entre um leque e outro, tá vendo? Entre esse leque da ponta e esse do meio, a gente vai fazer um leque dentro desse espaço. Duas correntinhas, 2 pontos altos e 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. A gente
faz um leque, aí a gente vai de novo entre um leque e outro no espaço. Vamos fazer mais um leque, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Deixa eu soltar de novo meu fio aqui que tá aqui em bola. E fechar aqui na pontinha com o nosso ponto alto. Agora, por fim, vamos de novo subir 3 correntinhas, viramos a nossa peça, entre um leque e outro de novo, a gente vai finalizar com um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E fechamos aqui com um ponto alto. Aí, gente, vou pegar agora, subir direto aqui, sem fazer as 3 correntinhas. Vou fazer só 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E vou fechar aqui no topo da minha terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E aqui eu já posso cortar o meu fio. Então, tá vendo que a gente foi trabalhando diminuições até o nosso corset sobrar só com um leque aqui na ponta, fazendo esse V, né? Aqui a gente pode cortar o fio. Agora, pessoal, a gente vai vir aqui na pontinha e vamos iniciar a lateral aqui do nosso top. Então, a gente vai de novo começar uma laçada aqui na agulha. Vamos fazer a laçada. Aí, você vem do lado que vai ser o lado de dentro, né? Onde eu tô deixando todos os arremates. Vou virar meu top aqui pela frente. Vou passar a minha agulha no último ponto, vou puxar essa laçada aqui no canto e já vou iniciar aqui 3 correntinhas. E aí, gente, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto por toda essa lateral, porque agora a gente vai começar a trabalhar a parte que vai para as costas aqui do nosso corset. Então, a gente vai trabalhar ponto alto até chegar aonde a gente iniciou a nossa parte de baixo do corset. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Dei ponto alto pela lateral aqui do nosso top até chegar no nosso corset. A gente não iniciou o nosso corset com 3 correntinhas para fazer a altura do ponto alto. Nele aqui a gente vai fechar com um ponto baixíssimo só para fazer essa junção da lateral com a parte de baixo. E aqui a gente já inicia 3 pontos altos ou 3 correntinhas e a gente vai fazer carreiras de ponto alto sobre ponto alto. Eu vou fazendo aqui e aí eu volto pra falar pra vocês quantas carreirinhas deu, tá? Mas aí você vai fazer isso desse lado e também vai fazer do outro lado aqui pro nosso corset. E aí a gente volta pra fazer a parte de amarrar e também as alças e a gente já vai finalizar essa peça. Fiz 10 carreiras de ponto sobre ponto. Vou subir aqui meus 3 pontos de correntinha. Vou fazer mais um ponto alto, 2 correntinhas, vou pular 2 de base, vou prender aqui com um ponto alto. Aqui vai ser o espaço onde a gente vai passar a cordinha para amarrar esse top. Então, agora eu vou fazer mais 2 pontos altos, ficando aqui com 3, mais 2 pontinhos de correntinha. Então, 3... 4. E agora, gente, vou fazer 2 correntinhas, vou vir aqui no penúltimo ponto, vou prender com um ponto alto, pulando 2 pontos de base, tá, gente? Aqui eu pulei 2 pontos e aqui eu pulei 2 pontos. E vou fazer mais 2 pontos altos aqui pra finalizar. Essa aqui é a minha 11ª carreira. Agora eu vou fazer uma correntinha, vou virar aqui e vou voltar, gente, é que todos os pontos em ponto baixo. Só para reforçar, porque na hora que a gente passar a corda aqui para amarrar, para esse ponto não ficar, tipo, puxado aqui, sabe? Então, a gente vai fazendo esse ponto baixo aqui por essa carreirinha, só para dar uma reforçada na lateral. E aí, a gente vai finalizar essa parte aqui das costas com 10 carreiras de ponto alto sobre ponto alto, uma carreira com esses 2 espacinhos aqui, e uma carreira de ponto baixo. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para essa outra lateral aqui. Gente, vamos começar a fazer aquela trança.
Então, fiz 4 correntinhas, vou vir aqui, vou puxar uma laçada, dei a volta na agulha, vou puxar 2, 3, 4 laçadas e vou fechar todas com um ponto baixo. No mesmo lugar, é meio ruinzinho, mas é assim mesmo, tá, gente? Vamos puxar mais 4 agora. Uma laçada, 2, 3, 4. E aí, você vai fechar todas elas juntas, fazendo um ponto baixo. Ajusta aqui essa pontinha. Tá vendo que ficou 2 pontos puffs com um espacinho aqui. Vamos virar. Agora, a gente vai dar a laçada na agulha e vamos direto nesse espaço, entre um e outro, e vamos fazer 4 laçadas. 3, 4. Fecha todas juntas. Ponto baixo. E fazer 4, vira a peça e faz mais 4 pro outro lado, passando dentro do mesmo espaço, no meinho. Puxa tudo, fecha com ponto baixo. Vira a peça, vai no meio, 1, 2, 3, 4 laçadas. Se você quiser esse ponto maior, você deixa a laçada mais esticada, tá? Se você quiser que seja mais comprida aqui, fecha as 4 juntas, virou, vem aqui e fecha as 4 laçadas de novo. E assim você vai subindo aí pelo comprimento que você quiser. Eu vou fazer aqui cerca de 1 metro, 1,20 m mais ou menos, essa trança, porque ela vai ser as alças aqui do meu top e também eu vou ter que passar ela aqui por baixo, subir e descer, tá bom? Então eu vou fazendo aqui e assim que eu finalizar eu volto com vocês. Bom, gente, agora que eu já fiz 1,5 m dessa trança. E agora, gente, a gente vai começar a prender ela aqui na nossa peça com ponto baixo. Então, aqui eu tô com a última laçada na agulha. Vamos prender aqui com ponto baixo. Os 2 ladinhos da trança. Pra ficar bem presinho aqui. E a gente vai medir cerca de 30 centímetros da alça. E vamos começar a descer aqui, ó. A gente vai agora colocar a nossa linha numa agulha mesmo de tapeceiro, agulha de costura. E aí a gente vai descer costurando essa trança por toda a base do nosso top, fazendo desse jeito aqui que eu tô mostrando pra vocês. A gente vai descer, passar aqui por baixo da parte do peito, subir, descer, passar aqui na lateral e subir a alça aqui e prender o finalzinho dela aqui também. Você pode costurar com máquina de costura se você tiver, tá? E aí o nosso top vai ficar assim, viu? Então eu vou colocar aqui, eu tô com a minha agulha, e aí eu tenho uma linha mais fina também no cru, que também é Ouro Roma, mais fininha, que eu vou usar pra costurar a alça do meu top aqui no top, belezinha? Costurando normal, tá, gente?